Fala Touro, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo com uma mensagem da espiritualidade do baralho cigano e tarô para o signo de Touro, Sol, Vênus, Lua, Ascendente. E essa leitura é a leitura bônus. Como vocês já sabem, o signo que tem aí maior visualização ganha uma leitura bônus aqui no canal. Pessoal, antes da gente iniciar, eu gostaria que vocês dessem uma passadinha no canal Luz, Verdade e Vida, tá? O canal da Alice. Ela fez um pedido aí de ajuda e eu dei uma passadinha lá e realmente senti ali que ela está precisando de um apoio, entendeu? Então quem sentir, né, dá uma passadinha lá no canal dela para dar uma força, tá? Quem puder auxiliar aí financeiramente, tem lá o tem lá o Pix dela, tá? Que vocês podem estar auxiliando. E quem não puder auxiliar, né, de alguma forma financeira, vocês podem estar utilizando, enviando boas energias lá para ela também, tá? E pessoal, aqui vem um detalhe muito interessante, tá? Às vezes quando a gente vê um canal de tarô, a gente não imagina tudo que a gente passa, sabe, para poder conseguir manifestar essa ideia, sabe, de conseguir colocar um canal de tarô no ar. Eu mesmo foi complicado para conseguir colocar um canal de tarô no ar, sabe? É muita energia contrária às vezes que chega assim para tentar impedir, sabe? Porque de alguma forma o tarô, né, o baralho cigano, os canais, né, que lidam com a espiritualidade de alguma forma, eles podem abrir ali algo na mente das pessoas para que ela possa, sabe, evoluir, prosperar, seja em qualquer área da vida, tá? E a gente recebe muito ataque, tá? Com relação a isso. Então não é fácil, tá? Então quem sentir, dá uma passadinha lá no canal da Alice para dar uma força lá para ela, tá? Pessoal, vamos lá. É, Aqui é a leitura bônus de Touro, tá? Antes de iniciar a sua leitura, Touro, eu bati o cotovelo com tudo aqui na mesa, tá? Um pouquinho antes, na hora que eu estava organizando as coisas aqui para poder começar a leitura de vocês, eu bati o cotovelo com tudo. Isso me veio, sabe aquele negócio tipo, pô, parece que meu dia ele é para começar de uma forma, aí eu bato o dedinho na quina da mesa, sei lá, sabe, bato o cotovelo em algum lugar e aí você já começa a mudar a sua vibração, a sua frequência. Não caia nessa, tá? Às vezes algumas coisas acontecem que é justamente para começar ali o seu dia já na pilha, entendeu? Então começa a prestar mais atenção nisso. Bateu ali, pô, acontece, bateu mesmo, tal, normal. Vida que segue, entendeu? Não fica densificando a sua energia por causa disso, porque senão o restante do dia, as outras energias assim negativas, né, elas começam a se intensificar e aí as coisas tendem a bagunçar um pouco, tá bom, Touro? Vamos lá, eu trouxe aqui o deck de R$ 10, né, que hoje ele tá 15, né, mas enfim, vamos lá. Touro, Sol, Vênus, Lua, Ascendente, signo de Touro. Sol, Vênus, Lua e Ascendente. Touro, 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 touro. Tá sentindo arrepios, touro? Touro. Salve a espiritualidade, salve o povo cigano, salve o povo da boa fé. Salve a espiritualidade, touro, touro. A âncora. Tinha uma carta virada aqui. O coração. As nuvens. Tá com o sentimento preso, tá sentindo o coração apertado. Tem gente que tá com o coração apertado. Por quê? Touro. Os ratos. O cigano. Mais um aqui, por favor, de espiritualidade. Salve o povo cigano. Salve. Uhum.
Touro, 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 touro. Algumas pessoas do signo de touro é como se tivesse com um sentimento preso, é como se estivesse sentindo um aperto ali no coração que vem seguido ali de um pensamento um tanto quanto confuso ao mesmo tempo, né? Aqui alguns de vocês estão confusos se a pessoa realmente ama vocês, né? Ou vocês podem estar lidando ali com situações em que vocês não têm certeza sobre o sentimento. Vocês estão confusos aqui porque é como se algo não ata nem desata, é como enfim, não, eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode falar no YouTube. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas aqui tem algumas pessoas que se sentem ao mesmo tempo travadas no relacionamento e a mente de alguns de vocês aqui pode estar um tanto quanto confusa, sem saber o que fazer, sem saber lidar com esse sentimento, tá? Aqui tem um alerta muito importante para vocês, tá, Touro? Porque quanto mais esse pensamento de vocês ficar confuso, ficar conturbado, isso começa a criar ali situações de ansiedade na sua vida, tá? E quando isso acontece, as coisas tendem a desandar, entendeu, Touro? Então aqui, o melhor conselho que eu tenho para dar para vocês aqui é justamente controlar um pouco as suas emoções, tá? Eu sei, é difícil controlar as suas emoções, é difícil, mas vocês têm que tentar, tá? Por quê? Porque a ansiedade, pessoal, ela desencadeia uma série de outras reações no nosso físico, tá? E por exemplo, vocês podem começar a sentir ali um aperto também no peito tão grande que é como se você tivesse ali tendo um ataque cardíaco, enfim, é complicado, tá? Quem já passou por isso sabe que a coisa é complicada, a respiração ali fica difícil, tá? É uma situação meio complexa, mas aqui é interessante que vocês procurem de alguma forma um auxílio, tá? Seja de um profissional da área da saúde ou até mesmo da área psicológica, tá? Porque auxilia, ajuda sim, pessoal, toda ajuda é bem-vinda, entendeu? Toda ajuda é bem-vinda. Só que aqui é importante que vocês aprendam a controlar as próprias emoções, os próprios sentimentos e o principal, não ficarem dependentes de outra pessoa, tá? Não ficarem dependentes. Se é para ser dependente de alguém, sejam dependentes de vocês mesmos, tá? Aqui alguns estão, é como se estivesse preso, amarrado numa situação amorosa e isso está trazendo muito desgaste para a mente de vocês, está trazendo muito conflito para a mente de vocês. E isso não é interessante, tá? Para outras pessoas, chega uma oportunidade aqui que ela é destinada para vocês, já está no caminho de vocês, ou seja, é para acontecer, para alguns aqui vai, porque é justamente destinado. Só que é como se tivesse alguém de olho nessa situação, tá, Touro? Então, vamos prestar mais atenção nisso. É como se vocês estão desenvolvendo alguma coisa, vocês sabem que tem alguma coisa chegando, mas ao mesmo tempo vocês estão contando para alguém. Começou a acelerar a minha voz, começou a ficar uma coisa meio... Respira. Respira, respira, respira. Aqui é como se vocês estivessem contando os planos de vocês para alguém. E aqui é interessante que não faça isso. É que é complicado quando a gente fala, Touro, que tem alguém vigiando, tem alguém olhando, mas muitas pessoas, até quando a gente lê aqui o tarô, tem muitas pessoas que entram em contato e fala exatamente isso. Pô, realmente, mano, tinha uma pessoa que ela fica querendo saber todos os meus passos, ela fica querendo saber todas as novidades da minha vida, e sempre que alguma coisa boa acontece, essa pessoa fica sabendo, é como se eu perdesse aquela oportunidade, é como se eu perdesse aquilo que eu ganhei, é como se quebrasse aquele negócio que eu comprei. Você entendeu? Então isso também está muito relacionado com inveja, com energia negativa, né, direcionada contra a gente, tá? Então aqui é interessante que vocês aprendam a fechar a boca de vocês, aprendam isso, tá? Aprendam, o silêncio ele vale ouro em vários aspectos da vida, tá? Principalmente nas questões espirituais, até nos processos alquímicos. Então, Touro, aqui é o seguinte, para de ficar expondo muito aquilo que você quer fazer da sua vida, aquilo que você está fazendo, tá? E aqui eu também deixo uma afirmação para vocês, tá? Se vocês sentirem, coloque aqui nos comentários. Cada obstáculo que encontro se converte em oportunidades de crescimento, vitória e realização. Cada obstáculo que encontro se converte em oportunidades de crescimento, vitória e realização. Cada obstáculo que encontro se converte em oportunidades de crescimento, vitória e realização.
tá? Quem sentir pode colocar nos comentários. Por que que eu coloquei isso? Porque uma coisa que é comum de acontecer é a gente focar muito no obstáculo, focar muito no problema, né? Mas não na solução e não naquilo, no que aquilo pode nos desenvolver, no quanto que a gente pode crescer diante dos obstáculos, tá? Então aqui vai uma dica. Quando um obstáculo estiver diante de você, não fica se lamentando, procura ver a situação como uma oportunidade de crescimento. Ah, Colom, mas e se essa questão que aconteceu, esse obstáculo, for algo relacionado à saúde? Eu sei que é complicado, óbvio, cada um vai ali agir da forma que ele consegue no momento, não tem nada de errado com isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes alguns obstáculos surgem, mas a gente acaba se desesperando ali pelo susto, né? Mas quando a gente consegue ali ter um autocontrole, as coisas tendem a ser enxergadas de uma forma diferente, tá? Então fica essa dica para vocês, tá? Então cada obstáculo que aparece ali, né, no seu caminho, né, converte ele ali em oportunidade de crescimento, de vitória, tá? Então, para quem realmente aí ressoou, né, para quem sentir a vontade de colocar isso nos comentários, não é obrigatório, tá, pessoal? Vocês coloquem lá, cada obstáculo que encontro se converte em oportunidade de crescimento, vitória e realização. E eu acredito que algumas pessoas aqui, essa frase ela vai ressoar muito, tá? E aqui, Touro, na sua leitura, inicialmente vocês precisam acalmar o coração de vocês, tá? Seja por causa de um relacionamento amoroso ou de algo que de alguma forma dê uma balançada ali no coração de vocês, tá? Para outras pessoas aqui, alguém chega no caminho de vocês de repente. É assim, ó, de repente. Alguém chega no caminho de vocês de forma de repente, mas é trazido ao mesmo tempo pela própria espiritualidade e é destinado dessa pessoa chegar até vocês. Porém, tem um detalhe aqui, Touro. Essa pessoa, vocês sentirão ela como se fosse alguém muito observador, alguém que é como se vocês se sentissem alguém que vai olhar, como é que eu posso dizer isso para vocês, gente? É alguém que vai olhar para vocês que é como se conseguisse olhar vocês da cabeça aos pés sem mexer o olho, sabe? É como se conseguissem traçar todo o perfil de vocês. Aqui é interessante que vocês tomem um pouco de cuidado. Por quê? Porque mesmo que essa pessoa esteja destinada de entrar no caminho de vocês, é como se ela causasse algum tipo de alteração no campo do pensamento, tá? E aqui a gente vai abrir o porquê disso. Ó, controlar uma escolha, controlar algum tipo de caminho. Então aqui eu não duvido, Touro, que essa pessoa, para alguns essa pessoa já apareceu, tá? Para outras pessoas aqui, essa pessoa ainda vai aparecer. E para quem essa pessoa ainda vai aparecer, essa pessoa ela vai aparecer no momento em que vocês estão para tomar uma grande decisão, no momento que vocês estão para seguir por um caminho, para tomar uma grande decisão ali na vida de vocês, mas é como se essa pessoa aparecesse para tentar conduzir para onde vocês vão. Não pelo que vocês querem, mas pelo que essa pessoa quer, para o que essa pessoa acha melhor ao mesmo tempo. É como se fosse até alguém ali que de alguma forma possa estar obsidiado, enfim, eu não consegui ver direito. Ah, a Lua. A Lua. Alguém com intenções aí um tanto quanto ocultas. Nesse caso aqui oculta, tá? Eu sei que a Lua aqui ela também está relacionada com honrarias, ela está relacionada com outras questões, mas aqui nesse caso realmente é oculto, tá? E 3 mais 2 igual a 5, hierofante, né? Aqui pode ser alguém ligado à espiritualidade também. Então, Touro, aqui é interessante que vocês prestem atenção nesse ponto de virada, tá? Que eu vou falar para vocês. Alguns aqui terão que tomar uma grande decisão alguns nos próximos dias, em outros casos aqui, pode se estender até uns 10, 11 meses, tá? Só que aqui é interessante que nesse momento chega alguém ou alguma situação em que vocês se sentirão como se fossem analisados de cima até embaixo, né? É como se fossem ali escaneados por alguém. Só que por algum motivo vocês começarão a ter algum tipo de indecisão ou de querer tomar uma atitude impulsiva. E é nesse momento que vocês precisam se acalmar, tá? Se acalmar.
Alguns aqui pode envolver uma questão de relacionamento amoroso, tá? E isso tá mexendo muito ali com o seu interno, tá mexendo com os seus pensamentos, tá? Alguns aqui já estão num processo de ansiedade, mas tem como reverter, tem como vocês se centrarem, tem como vocês ali terem um autocontrole para poder estar se libertando dessa situação. Então, essa é a primeira dica para vocês, tá? O navio, os lírios, a chave, as flores, o caixão, os pássaros. Para algumas pessoas de touro, chega alguém de longe, ou vocês receberão um comunicado de alguém de longe, tá? E essa pessoa, ela é como se vocês ficassem em paz com o contato dessa pessoa. Por quê? Porque isso traz ali a oportunidade de vocês, traz uma nova oportunidade na vida de vocês, tá? Deixa eu só abrir o tarô aqui para ver o que você dessa oportunidade. Ou uma oportunidade ou uma solução, tá? Alguns aqui pediram para espiritualidade maior, alguns aqui pediram para Jesus, né? Alguns pediram para Jesus aqui para estar abrindo uma porta ou para fazer com que uma pessoa entrasse em contato. Então, ó, tá vendo essa carta aqui? Essa aqui, ela fala sobre algum tipo de renovação, algum tipo de despertar também, tá? Aqui no caso de vocês terão, não é para todo mundo, mas vocês terão a oportunidade de renovar algo com alguém, tá? E isso abre novas portas aí na vida de alguns de vocês. E para quem estava se perguntando por que algum tipo de oportunidade que vocês tentaram não estava chegando até vocês, tinha muitos processos, tá? Principalmente aqui relacionado com a espiritualidade, que precisava ainda ser estruturado, precisava ser analisado, estruturado para que isso pudesse chegar até vocês da melhor forma, tá? Então, é aquela velha história. As coisas não acontecem no tempo que você quer, tá? Não sempre. Quando é no tempo espiritual, as coisas demoram o tempo do espiritual. O tempo no espiritual, ele não segue a linha de tempo que a gente segue. Ele não segue uma linha linear, ele segue uma linha diferente, tá, pessoal? É diferente o sistema. Então, por quê? Porque é analisado muitas coisas, porque não é bagunçado. Então, para alguns aqui, chega essa comunicação, chega aí algum tipo de mensagem de comunicação, de contato, que pode abrir novas portas para vocês. Para outros casos aqui, é como se vocês tivessem que estar preparados para poder viajar também, tá? Para alguns chega de surpresa. Pessoal, não é para todo mundo, tá? Eu não gosto de dar esse tipo de notícia aqui. Não é para todo mundo, que isso fica bem claro. Aqui pode ressoar apenas para uma ou duas pessoas, mas para algumas pessoas aqui, ou uma pessoa, não é para todo mundo, tá? Que fica bem claro isso, pessoal. Mas aqui, eu senti aqui um possível desencarne, tá? Telefone tocando. Confirmo. Ou vocês receberão uma ligação sobre o desencarne de alguém, tá? Ou ficarão sabendo do desencarne de alguém. Aqui, para alguns, essa pessoa ela mora distante, ela não mora perto de vocês. Me fala mais sobre... Mas aqui tem a carta do julgamento também, né? Me fala mais sobre os lírios aqui e o caixão.
Salve a espiritualidade, salve o povo cigano. 9 de espadas. Ai, fiquei arrepiado. Aqui é alguém que já não estava muito bem, não estava conseguindo dormir. Aqui, alguns podem ficar sabendo sobre desencarne de alguém, é alguém que já estava com muito processo de insônia, alguém que já não estava conseguindo dormir, vários pesadelos, enfim. Era uma pessoa que estava assim com o mental bem complicado, pessoal. Enfim. Não gosto de dar esse tipo de notícia aqui, não é para todo mundo, não é para surtar, tá? Mas saiu aqui, eu tenho que falar, tá, pessoal? Porque aqui nas minhas leituras, a carta dos lírios com a carta do caixão, ela está muito relacionada com o desencarne, tá? Nas minhas leituras, para outro tarólogo eu não sei, mas nas minhas leituras ela está muito relacionada com o desencarne, tá? Inclusive, comigo já aconteceu essa mesma combinação também. Bom, Touro, não é para todo mundo, tá? Mais alguma mensagem para Touro? Touro, com o tarô. Outras pessoas serão reconhecidas através de algum talento que vocês possuem, tá? Aqui também é como se vocês tivessem um tipo de despertar, Touro, em que, sabe aquele talento, alguma coisa que fica escondido? Ah, Colom, mas essa carta do 6 de paus aqui, ela não está relacionado, ela não está falando de talento, não, pessoal. Tem um monte de carta aqui na mesa, tá? Não é só essa aqui não, tá? Aqui vocês serão reconhecidos, se sentirão vitoriosos ao mesmo tempo ao descobrir um talento, despertar algo que estava dentro de vocês, mas estava adormecido, entendeu? Aqui alguns serão reconhecidos por algum tipo de talento, algum tipo de despertar que alguns nem sabiam que tinha. E para quem estava sem dormir aqui, tá? Que estava com muitos pensamentos intrusivos, que não estava conseguindo dormir, que estava tendo até alguns pesadelos, para alguns aqui é como se vocês estivessem passando por um despertar espiritual, tá? Porque aqui a carta do julgamento com a carta também do 9 de espadas aqui, o pessoal, aqui é o seguinte: algumas pessoas elas podem estar confundindo alguma condição psicológica com um despertar espiritual também, tá? Isso é comum de acontecer, viu? Isso é bem comum de acontecer. Então, para quem está passando por essa situação, é interessante, né, que vocês procurem o auxílio de algum especialista, né, dessa área da psicologia, tá? Para quem sentir, obviamente que ajuda pra caramba também, tá, pessoal? Eu também consulto, um monte de gente consulta, então é interessante. Mas para outros aqui é um despertar espiritual e isso pode realmente assustar, tá? Isso pode assustar. Clarifica para mim essa carta do 6 de paus aqui. Para alguns é a descoberta de um talento, a descoberta de uma habilidade que pode inclusive tirar vocês de um grande sufoco, tá? Por quê? Porque aqui no fundo aqui também tinha o sol, entendeu? E aqui outras pessoas ficarão sabendo, tá? Do desencarne de uma pessoa que ela se considerava o inimigo de vocês, tá? Essa pessoa ela não está dormindo, essa pessoa ela não está em paz. É como se o espiritual ele já tivesse determinado, não estou dizendo que é. Aqui dá para sentir, aqui nas próprias cartas, que é como se o espiritual tivesse analisado, julgado, tá? Essa pessoa ela não está nem dormindo porque ela sabe o que vem para ela. Mas, para outros casos aqui, é um despertar espiritual, tá? Para outras pessoas, você descobre um talento, uma habilidade, algo que vai fazer com que vocês sejam reconhecidos em um período ali de muita incerteza, um período de noite sem dormir, vocês é como se voltassem a enxergar a luz do sol, tá? Pode ficar para mim o 6 de paus aqui. Touro, quero que o 6 de paus, por favor, espiritualidade. Para alguns, realmente tem muito a ver com um despertar espiritual, tá? Para alguns tem muito a ver com despertar espiritual, uma transição de vida, uma mudança de vida. Interessante, Touro. Aqui vem um assunto que é importante passar para vocês, tá? Uma dica, inclusive, que é muito importante.
Muitas das vezes, quando a gente está passando por uma transição, uma mudança de vida, né, um momento de mudança de vida, de transição, ou até de um despertar espiritual, é como se tudo virasse de cabeça para baixo. É como se as coisas elas ficassem de uma forma tão obscura, tão estranha, que assusta. Assusta, mas assusta assim de uma forma que, mano, dá medo, tá ligado? Dá medo. Aqui, algumas pessoas estão passando por uma grande transformação espiritual, tá? Alguns iniciaram algum estudo dentro de alguma doutrina, de alguma religião, enfim, e isso vai transformar a vida de vocês. É um ponto ali em que é uma transformação completa, tá? Mas a luz do sol ela chega após um período muito sombrio para alguns de vocês. E aqui confirma, tá? Algumas pessoas podem, ou uma, ou duas, ou três pessoas podem realmente receber aí a notícia de que alguém faleceu. Para alguns aqui é alguém que estava querendo mal de vocês. É como se alguém aqui tivesse desejado que alguns de vocês aqui ficassem sem dormir, ficassem atormentados, com o mental atormentado, né? Mas no fim a coisa inverte aqui. Tipo, quem com ferro fere, com ferro será ferido, algo desse tipo aqui. Engraçado, lembra que eu falei que um pouco antes de começar a leitura de vocês, já que eu estava entrando nessa energia de vocês aqui, eu bati o cotovelo? Isso pode ser um sinal aí para alguém, tá? Mais alguma mensagem? Gratidão, espiritualidade. Touro. Aqui, tenham fé. Tenham fé. Para quem está passando por isso aqui, tenha fé, tá? Às vezes, quando você está passando por um despertar espiritual, a sua mente ela pode ficar tão conturbada às vezes que é como se você não acreditasse em mais nada também, é como se você perdesse a sua fé ao mesmo tempo, é como se tudo ficasse tão nebuloso, tá? Mas aqui pede para que vocês mantenham a fé de vocês e descansem, procurem ali confiar na espiritualidade, confiar no divino de alguma forma, tá? Não importa a sua crença, não importa a sua religião, confiem, tenham fé, descansem um pouco, descansem o mental de vocês, o emocional de vocês. Aqui pede um período de descanso. Por quê? Olha aqui o espiritual com vocês, falando aqui, ó, tenha fé. Não deixa todas essas situações fazerem você duvidar do espiritual. Aqui é aquele momento, para alguns aqui é uma aprovação, para alguns aqui estão exaustos demais, até na questão espiritual, mas aqui pede para que vocês tenham fé, tá? Tem grandes transformações acontecendo na vida de vocês, tem grandes transformações, mas elas são necessárias para um crescimento. Inclusive, aquela frase, né, ó, que eu tinha colocado no começo, cada obstáculo que encontro se converte em oportunidade de crescimento, vitória e realização, entendeu? É tipo isso, Touro, sabe? Procure enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente, tá? Mas aqui pede para quem está a ponto de perder a fé, não perca a fé, não perca. Tudo o que acontece tem um porquê, tem um motivo, tá? Aqui pede para que vocês descansem, para que vocês tenham tempo ali, para que vocês possam repor as suas energias, né? Repor ali a bateria, recarregar as baterias, mas tenham fé. Alguns aqui irão observar algum tipo de pássaro. Algum pássaro será um sinal para vocês, tá? Aqui envolve também alguns casos de justiça, mas onde que você viu justiça aqui, Colão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrelas, mas me veio justiça ao mesmo tempo, né? Aqui para alguns um pássaro. É um pássaro um tanto quanto esquisito, um pássaro bicudo. Mas para alguns aqui, um pássaro será um sinal de que algo na justiça que tirou o sono de vocês aí também tende a se resolver, tá? Mas aqui pede para que vocês não percam a fé. Haverá algum tipo de transformação nessa situação. Aqui Nossa, aqui não era o Papa, né? Era o Imperador, agora que eu vi.
Pessoal, aqui era o imperador, ó, não era o papa. Ó. Eu vi como papa, mas é o imperador. Hum. Aqui é a oportunidade, realmente, aqui é a oportunidade de crescimento. Para algumas pessoas aqui, algumas situações que vocês estavam. É literalmente isso aqui, ó. Cada obstáculo que encontra se converte em oportunidade de crescimento e vitória e realização. Os obstáculos que alguns aqui de vocês estavam passando servirá para que vocês retomem o controle da própria vida a partir do momento que vocês observam essas situações como oportunidade de crescimento, tá, Touro? Aqui o imperador, olha só em seguida. Temos a carta da morte. A carta da morte aqui, ela vem mostrando uma grande transformação. Então, a partir do momento que vocês retomam o controle da vida de vocês, aprendem a observar as coisas como uma oportunidade de aprender algo novo, de crescer, vocês transformam a vida de vocês, tá? Alcançando a luz do sol ao mesmo tempo, tá? Aqui, alcançando a luz do sol, é saindo desse período sombrio, saindo desse período negativo, tá? Aqui pede para que vocês não percam a fé de vocês, descansem um pouco, porque a partir do momento também que vocês soltam um pouco uma determinada situação, ela tende a se desenrolar, Touro. Entendeu? Nossa, como eu não tinha visto que era o imperador em vez do papa. Porque elas são parecidas, assim, né, as coisas, tá? Aqui a vida de algumas pessoas ela vai mudar bastante, tá? Sabe aquela frase, cuidado com o que você deseja para você pode alcançar? Sabe por quê, Touro? Ah, eu quero, sei lá, um cargo numa empresa, um cargo de diretor numa empresa. Vai ter que estar preparado, hein? Vai ter que estar preparado, entendeu? Então, presta atenção no que você anda pedindo também. Porque se você pega o cargo lá de diretor de uma empresa e você não tem preparo para ela, é complicado. Mas aqui, nesse caso, algumas pessoas aqui, elas foram testadas de formas assim até que meio assustadoras. Aí você fala, nossa, parece que eu joguei pedra na cruz e tudo mais, mas não é bem isso, tá, o Touro? Aqui alguns estavam sendo treinadas no emocional, no mental, entendeu? Justamente para estar podendo sentar nesse trono, e com isso vem grandes transformações e grandes responsabilidades. Essa carta aqui é uma carta de muita responsabilidade, então não se senta nesse trono aqui, Touro, não se senta, presta bem atenção, ninguém senta nesse trono aqui sem antes ter ali um domínio sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, tá? Porque você não faz caca, entendeu? Vamos lá. Ó, Toro. Ás de espadas, 7 de espadas e 5 de copas. Tem uma decisão aqui que vocês estão prestes a tomar. Não é todo mundo, não é para todo mundo, mas alguns aqui estão para tomar uma decisão. E essa decisão ela pode fazer com que vocês tenham perda, mas presta atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui. Para quem ainda está muito apegado ao passado, toma cuidado com algum tipo de golpe. Mas como assim? Aqui tem algumas pessoas que elas ainda estão muito presas ao passado, estão presas, é como se estivesse vivenciando um tipo de luto emocional ao mesmo tempo. Ou seja, é um momento aqui em que vocês estão fragilizados emocionalmente. Para outros casos aqui, alguns podem vir a ficar dessa forma após uma atitude impulsiva, tá? Uma decisão equivocada. Então aqui presta bem atenção, por quê? Por causa dessa carta aqui, vocês têm que tomar muito cuidado para não cair em golpe, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado. O Ás de Espadas aqui, ele mostra aqui uma decisão, né? Um tipo de ação que vocês podem tomar de uma forma até um pouco mais rápida, mais impulsiva, que pode trazer perdas para vocês e vocês também ficarem desse jeito aqui. Do que nós estamos falando aqui? Do que nós estamos falando aqui? Ó, 3 de copas. Toma muito cuidado, Touro. Toma muito cuidado com algum tipo de ação que vocês possam vir a tomar ou querer a tomar num ambiente em que esteja existindo algum tipo de comemoração, algum tipo de socialização.
algum tipo de evento, algum tipo de... Aqui não é bem festa, mas é mais uma reunião, um círculo de amizade, um círculo mais restrito. Aqui toma muito cuidado, porque é como se parece que tudo está sendo brindado, tudo está sendo muito bonito, muito belo, muito brindado, mas esconde um sete de espadas para deixar vocês dessa forma. E isso depende de um impulso, depende de uma decisão, depende de uma escolha que vocês façam. Toma cuidado, aqui a gente pode estar falando de um golpe, tá? Ou de alguém utilizando de um momento festivo, de um momento de comemoração para poder aplicar esse golpe, tá? Aqui fica essa dica para vocês, tá, Touro? Mais alguma mensagem para o signo de Touro? Sol, Vênus, Lua, Ascendente, a cegonha, Touro. Touro. O cachorro, os peixes. Para algumas pessoas chega uma oportunidade, só que essa oportunidade ela não é bem no local onde vocês estão, ela envolve um deslocamento, tá? Aqui é uma oportunidade financeira e ela chega ali através de uma pessoa que você já conhece ou que vocês confiam. Aqui saiu muito forte também alguém do signo de Aquário, de Libra ou de Gêmeos, mas principalmente Aquário, tá? Uhum. Sobre essa oportunidade. Aqui para alguns é uma sociedade, tá? Algumas pessoas podem receber um pedido aí de sociedade ou ter uma ideia de sociedade com alguém muito próximo, um amigo, até um irmão, tá? Mas aqui está muito forte alguém do signo de ar, tá? Para outras pessoas do signo de Touro, algum amigo, alguém que vocês confiam, alguém legal, leal que estava longe, essa pessoa ela entra em contato pedindo algum tipo de auxílio financeiro para vocês, tá? Não é para todo mundo, mas alguns serão intuídos pela própria espiritualidade para estar auxiliando essa pessoa. Mas aqui, ao mesmo tempo, tomem cuidado. Tomem cuidado. Aqui não sei se vocês vão conseguir entender, mas aqui é interessante que vocês tomem cuidado. Não, não é cuidado. Para quem for sociedade... Ah, boa. Porque tá vendo essa carta aqui, Touro? Ela tem um 6 de espadas, né? Para algumas pessoas, aqui não é cuidado. Aqui chega uma oportunidade de vocês iniciarem alguma coisa financeira, algum tipo de negócio com uma pessoa que vocês confiam, alguém próximo, alguém leal ao mesmo tempo, que vai envolver um deslocamento, tá? E aqui envolve deixar muita coisa para trás. Alguns serão intuídos pela espiritualidade de fazer isso, tá? Por quê? Porque a carta da torre está ligada aos 6 de espadas, né? Que está muito relacionado também com essa questão de partir, de ir embora também, né? Deixar tudo para trás. E aqui a carta da torre no baralho cigano, ela é a carta de número 19, 9 mais 1 igual a 10, né? Então, se eu fizer um paralelo até mesmo com o tarô, né? O número 10, ele me dá a roda da fortuna. E a roda da fortuna ela também mostra aí um ponto de virada, né? Os altos e baixos também da vida, ela me mostra ali um momento em que as coisas tendem a mudar ali, elas vão mudar. Uma mudança até que de uma certa forma inevitável. Para quem for uma questão financeira, alguma proposta financeira, proposta de trabalho, uma sociedade. Ó, a montanha tem possibilidade de crescimento, hein? E olha só que interessante, né? Número 21. Tem possibilidade de crescimento para algumas pessoas, não é para todo mundo, tá? Mas tem possibilidade de crescimento. Só que aqui no fundo nós tínhamos o que? Nós tínhamos a serpente. Clarifica essa serpente para mim. A lua. Essa serpente ela está no oculto. Para alguns aqui essa serpente está no oculto.
foi enforcado. Aqui eu tenho duas mensagens para vocês, Touro. Para alguns de vocês, chega uma oportunidade de fazer uma sociedade, uma união, algo desse tipo, que tem chance de trazer um grande retorno financeiro de fato, que envolve também vocês se deslocarem para um local mais distante, ou alguém que está no local mais distante vem até vocês para fazer essa proposta. Mas aqui vocês precisarão escutar a intuição de vocês, Touro, porque para alguns aqui é como se essa serpente estivesse no oculto, tá? Que vocês precisam ser mais espertos. E para outros, aqui é questão de intuição, vocês vão precisar. Para alguns, vocês precisam tomar cuidado com uma proposta desse tipo, que pode ter uma serpente oculta nessa história toda. Para outros aqui, vocês precisam dar o bote na hora certa nessa oportunidade, quando ela aparecer. Aqui é intuição, tá? Aqui vocês vão ter que usar a intuição. Aqui pede também para olhar as coisas de uma forma diferente, tá? Aqui está muito isso, procurar olhar as coisas de uma outra forma, escutando também a intuição de vocês. Qual é a real intenção dessa serpente para algumas pessoas de Touro? Ah, entendi. Entendi. Porque o Valete de Ouros, ele está muito relacionado aqui também com as questões de aprender, né? E ali de planejamento também. Duas cartas de planejamento, a serpente também, né? Conhecimento, estudo. Aqui é o seguinte, Todo, para quem está com uma ideia de fazer algum tipo de sociedade ou alguém propor isso para vocês, aqui vocês têm que se planejar bem, tá? Não é fazer as coisas de forma muito impensada aqui, tá? Aqui vocês precisam alinhar alguns pontos. Por exemplo, escutar a intuição de vocês, observar a situação de uma forma diferente, sobre outro olhar, outros aspectos, ter mais conhecimento. Aqui envolve estudos, e aqui também envolve muito planejamento, tá? Ou seja, tem possibilidade de crescimento? Tem, só que tem um detalhe, a montanha ela me traz aqui um sentido de dificuldade caso vocês não estejam realmente prontos para essa oportunidade ou para essa parceria, porque aqui precisa unir intuição, precisa unir a capacidade de observação, tá? Aqui precisa unir a capacidade de planejamento. Então nós temos intuição, observação, planejamento e conhecimento da área, tá? Aqui alguns aqui tem que estar muito preparado para essa área, tá? Mas tem mais alguma coisa que está querendo ser passado aqui? Eu não estou captando. Peraí. Por que eu não estou conseguindo enxergar aqui? Para alguns aqui tem... Nossa, meu... Aqui vocês têm que tomar muito cuidado, cara. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Se vocês estão machucados de alguma forma, vocês vão ter que ter muita cautela para tomar uma decisão aqui. Aqui alguns estão prestes a tomar uma... É como se tivesse sofrido ali uma traição ali nos sentimentos de vocês, no emocional de vocês, e ao mesmo tempo chega ali uma oportunidade, mas vocês têm que tomar muito cuidado com a decisão que vocês vão fazer, porque tem que ser algo planejado, tem que ter observação, tem que ter conhecimento. Ah, tá. Alguns aqui
É preciso tomar cuidado para cair num golpe, né? Ou ser traído ali por alguém muito próximo, né? Um amigo, um irmão, algo desse tipo. Outras pessoas aqui é como se estivessem traídas ou machucadas de alguma forma e tá querendo aceitar algum tipo de oportunidade. Meu, aqui vocês têm que prestar atenção no que vocês vão fazer. Touro. Aqui é interessante, pessoal, que vocês façam uma leitura particular, tá? Para que essa parte da leitura ressoar. Ah, diabo, né? Tem crescimento, é que eu falei, para o financeiro, para alguns aqui, tem crescimento, tem possibilidade de crescer. Aí não podia ter mostrado essa carta, meu Deus. Tem crescimento, tem oportunidade de fazer dinheiro, mas ai, eu não estou gostando daquela carta da lua, daquela carta da serpente. E o diabo aqui também, ele me trouxe duas situações. Ele me trouxe que pode ser muito positivo no financeiro, mas também não. Aqui vocês precisarão ter controle dos seus sentimentos, das suas emoções, vocês precisarão realmente estar equilibrados para poder tomar essa decisão, tá? Porque alguns é como se é como se algo chegasse ali para vocês. Ah, pode ter a ver com aquele 7 de espadas ali também, né? Que tinha saído. Touro, aqui é o seguinte, para quem está machucado, para quem passou por uma traição, para quem está com o emocional ali complicado e tudo mais, esse tipo de decisão não é interessante fazer isso sem algum tipo de acompanhamento. Ou espera, entendeu? Você se reequilibrar para poder tomar essa decisão, ou consulta o oráculo, faz alguma coisa desse tipo, mas não toma a decisão de forma impulsiva, tá? Porque para alguns aqui pode ser positivo, para outros não, entendeu? Ó, olha que interessante, né? Saiu a carta do diabo aqui também, e ficou ao lado aqui do 3 de espadas. Aqui, para alguns, envolve também um relacionamento amoroso, problemas com relacionamento amoroso, traição, vícios. Cara, sabe o que eu senti forte aqui? Tem alguém fugindo da realidade, entendeu? Fugindo da realidade. Ai, que energia estranha. Tem alguém aqui fugindo da realidade. Não é pra fugir da realidade. Quem está fugindo da realidade? Quem está fugindo da realidade? 7 de copas, ilusão. Tem alguém aqui fugindo da realidade, Touro. Tem alguém aqui está fugindo da realidade. A torre. Alguma coisa vai ruir aqui, Touro. Alguma coisa vai ruir. Aqui alguns estavam presos numa grande ilusão. Eu fiquei arrepiado. Alguns aqui estavam presos numa grande ilusão. É como se vocês não estivessem enxergando a realidade. É como se vocês estivessem. Não é para todo mundo, mas alguns aqui irão descobrir que estavam sendo traídos já há um bom tempo. E é como se caísse o véu da ilusão. A torre. Aqui alguns. Nossa, meu. Ah, fundo. 10 de espadas. Não é para todo mundo aqui, Toro, mas alguns de vocês aqui vão descobrir aí que estavam presos, aprisionados numa grande ilusão, tá? Mas numa grande ilusão mesmo. O 7 de copas aqui ele veio com uma ilusão daquelas. Aqui a gente tem o 3 de espadas, a gente tem a carta do diabo, a gente tem a torre, tem o 10 de espadas, tem o 7 de copas. Aqui é o. Nossa, meu. Aqui ela é. Aqui, ó. Chega uma torre aí para alguns, não é para todo mundo, tá? Mas é para fazer vocês enxergarem aquilo que vocês não estavam enxergando, hein? Para alguns tem a ver com a área profissional, tá? Para alguns tem a ver com a área profissional. E com a necessidade... Ah, legal também, ó. Aqui, para alguns vai ser positivo em que sentido? Para que vocês enxerguem a realidade das coisas, que vocês precisam se aprimorar, vocês precisam iniciar algo para poder ali gerar renda, para que vocês possam ali desenvolver o seu trabalho, entendeu? Produzir. Alguns aqui estavam como se fosse aprisionados num sentimento de perda, num sentimento de traição, enquanto o tempo foi passando. Aqui alguns vão ter um choque de realidade, porque vem uma torre aqui, ó, tá? Aqui vem uma torre. Alguns aqui envolve sim, tá? Na parte amorosa, mas é para que vocês caiam na real, é para que vocês acordem, tá? Alguns aqui estava afetando o financeiro, o trabalho, justamente porque o emocional aqui estava complicado, o pensamento estava complicado, justamente por causa de um relacionamento amoroso, sentimento ferido. 6 de espadas, não falei? Tava falando dele. Cadê? Qual carta que eu falei do 6 de espadas aqui, gente? Onde que tá o 6 de espadas aqui?
Na carta da torre, que eu tinha falado a torre de novo, a torre duas vezes, ó. E aqui saiu o 6 de espadas de novo. Alguns aqui vão cair na real, vai aceitar algum tipo de oportunidade e vai embora. Para outros aqui, isso aqui já aconteceu, tá? Para alguns aqui já aconteceu e vai para outro lugar. Aqui é a destruição de uma ilusão. A torre, mano. Olha o 7 de copas aqui também. Para quem é numa questão de trabalho, vocês podem descobrir grandes falcatruas no ambiente de trabalho, tá? E perceber que vocês estavam sendo iludidos aí há muito tempo e chega essa torre aqui pra derrubar tudo, mano. Pra poder libertar vocês, mano. Pra quem essa parte da leitura ressoar, é interessante fazer uma leitura particular, tá, torre? E aqui envolveu muita energia. Para outras pessoas, é a roda da fortuna, mano. Roda da fortuna. Que é um ponto de virada. Que é um ponto de virada. Aqui é inevitável. Aqui realmente é inevitável. Aquilo que estava iludindo vocês, ou se era vocês que estavam iludindo alguém, cara, ó, já saiba, tem uma torre vindo aí. Só que essa torre, ela vem ali mesmo pra ajeitar as coisas, tá? Nossa, a roda da fortuna aqui. Para alguns isso pode ser muito, mas muito positivo, mano. Mas muito positivo. Para quem é questão financeira, depois dessa torre. Pô, falei, mano. Não tinha saído 6 de espadas ali? Olha o louco aqui, ó. É a nova jornada, cara. Só que de uma forma muito mais liberta. Aqui realmente alguns vão tirar o véu da ilusão. Vem uma torre, mas é aquilo que eu falei, ó. De novo, mais uma vez. Cada obstáculo que encontra se converte em oportunidade de crescimento, vitória e realização. É basicamente isso. Vocês terão oportunidade aqui, se vocês souberem, né, aproveitar essas oportunidades, de iniciar algo totalmente novo, muito mais leve, muito mais descarregado, digamos assim, entendeu? Mas vem uma torre aí, tem a roda da fortuna, que é justamente aí para tirar todo esse véu. Mais alguma mensagem? Para alguns envolve realmente uma parceria, tá? Algum tipo de sociedade, união. Alguns vem uma torre para mostrar para vocês que vocês estavam presos numa união. Para outras pessoas é justamente a oportunidade de sociedade, de união, tá? Para essa questão financeira. Para alguns é como se o término de um relacionamento que foi extremamente caótico, ou então vocês vinham a descobrir algum tipo de traição, que estavam presos aí numa ilusão aí bem grande e vem uma torre mudando toda essa situação aí para vocês enxergarem, é justamente para que vocês possam também se encontrar com vocês mesmos, tá? Porque aqui eu senti muito forte isso, que é como se vocês estivessem se doando muito para outra pessoa, esquecendo de vocês, e aqui eu vi muito se integrar a vocês mesmos, né? A vocês equilibrar. Ah, interessante. Vocês se... Eu posso estar falando para algumas pessoas aqui da área da medicina, hein? Da medicina, área de farmácia. Medicina, farmácia. Terapeutas. Enfermagem. Posso estar falando com algumas pessoas da área da enfermagem aqui, tá? Ou da área da medicina, mas saiu muito forte enfermagem. Enfermagem e farmácia. Aqui é interessante, por quê? Porque vocês estão passando, alguns já passaram, né? Outros aqui podem vir a passar, não é para todo mundo, né? Mas é como se isso também servisse para que vocês possam se integrar a vocês mesmos. É como se fosse o entrelaçamento das serpentes interiores de si mesmo. O seu positivo, o seu negativo, a sua dualidade. Piso quadriculado. Para alguns aqui vocês podem ver algum tipo de piso quadriculado, algo desse tipo, tá? Algo que é quadriculado, preto e branco. Serpentes, tá? Aqui a serpente, o pássaro está muito forte também.
farmácia, enfermagem. Interessante. Touro. Mais alguma mensagem para Touro? 5 de paus. Nossa senhora. 8 de espadas. Tá vendo essa carta aqui, ó? Algumas pessoas aqui estavam passando por grandes conflitos, né? Muita briga, muita discussão, e isso estava gerando algum tipo de medo, você se sentiu preso nessa situação, não conseguia se libertar. Só que o que acontece aqui? Aqui, ó, presta bem atenção, Touro, para quem está passando por essa situação de muito conflito e deixou vocês com medo, é como se vocês tivessem ficado amarrados, sem conseguir ali se soltar dessa situação, preso ali a muito conflito. Tem algo sendo oferecido para vocês aqui, mas vocês não estão enxergando, tá? Tem algo sendo oferecido aqui para vocês, mas vocês não estão enxergando. Aqui é como se vocês estivessem presos numa situação de ficar pensando, poxa, a pessoa recebeu mais que eu, que não sei o que, isso não é justo, isso está injusto, que não sei o que e tal. Sai dessa. Por quê? Porque tem algo sendo oferecido aqui para você e agora é o momento de você pesar na sua vida o quanto você merece realmente. Se tudo que está acontecendo com você é o que você merece ou não. Aqui é a hora de pesar as coisas, tá? Aquilo que é justo, a troca justa. Se não está sendo justo, não tá bom pra você. Fala pra mim se isso aqui tá bom, Touro. Sério mesmo, fala pra mim, isso aqui tá bom? Olha aqui. Isso aqui tá bom? Não, não tá. É a hora de vocês pesarem aí. Pesarem as situações, né? Colocarem na balança se o que tá sendo, o que vocês estão recebendo tá sendo justo, entendeu? Se Touro começa a se valorizar de verdade, como que fica pra Touro? Pra quem passou por essa situação. 4 de ouros e o mago. Aqui o 4 de ouros, eu perguntei, né, como que fica para vocês aí se vocês se valorizarem, né, reconhecerem o próprio valor de vocês. Saiu o 4 de ouros e o mago. Aqui vocês retêm, tá? Aqui vocês retêm aquilo que estava sendo tirado. Entendeu? Aqui já não é uma questão de apego, tá? Aqui já não é uma questão de apego. Isso na minha interpretação nesse momento não é uma questão de apego. Aqui é vocês, opa, ninguém mais vai tirar nada de mim não, entendeu? Não estava sendo justo, então agora ninguém vai tirar nada de mim e agora eu vou usar todas as ferramentas que eu tenho, todas as habilidades que eu tenho para poder manifestar aquilo que eu quero na vida, para iniciar algo em que eu possa manifestar algo na minha vida, porque o mago não é você aplicar e ele já manifesta, tá? Não, ele está muito relacionado com o início. Então aqui vocês têm a oportunidade do que? De resgatar o próprio valor de vocês, porque não estava sendo justo de alguma forma. Tem alguém aqui recebendo bastante e tem outro que não está recebendo nada. Consequentemente, está tendo muito conflito, muita briga, ninguém se entende e vocês ficam dessa forma aqui, ó. Como se estivesse preso, amarrado numa situação que, nesse caso aqui, ninguém quer. Eu já passei por essa situação aqui, é foda, hein? Entendeu? Então, vocês têm a oportunidade aqui de se libertar dessa situação, tá bom? Mais alguma mensagem para Touro? Aí, ó, harmonia. Ou seja, se vocês querem ter paz, querem ter harmonia, começa se valorizando primeiro, tá? E retendo aquilo que os outros andam tirando e não repondo, tá? Aqui vocês têm a oportunidade de poder manifestar o que vocês querem na vida de vocês, tá? Vocês têm o que é preciso para isso. Aqui vocês são magos, entendeu? Aqui vocês são magos, então vocês têm valor, sabe? Então comecem a observar esse valor em vocês mesmos e aqui também pede para que vocês sejam um pouquinho mais mão fechada com quem anda só tirando e não anda dando, tá? Para vocês. Aqui pede também para que vocês trabalhem mais a paciência, trabalhem mais a resiliência, né? A capacidade de se adaptar, mas ao mesmo tempo pede mais paciência, mais calma. Saibam dar e receber, né, em troca. Porque aqui, ó, os cálices aqui também, né? Despejando a água aqui de um cálice para o outro, né? Saibam trocar emoções também. Curar as suas emoções. Aqui vocês têm a oportunidade de se libertar dessa situação, tá? Mas vão ter que se valorizar.
Mais alguma mensagem? E presta atenção no chakra cardíaco, tá, Touro? Três de ouros. 8 de paus. Aqui alguns terão... vai ter algum tipo de movimentação, até de comunicação e movimentação, uma comunicação que vem rápida, de forma bem rápida, ou um movimento também rápido de vocês poderem participar de alguma cooperativa, tá? De colaborar aí dentro de alguma questão. E também relacionado com as habilidades. Nesse caso, tem tudo a ver com o mago aqui. É como se vocês estivessem presos numa situação, Touro, em que as habilidades que vocês possuem, as ferramentas que vocês possuem, aquilo que vocês têm para poder manifestar, é como se ficasse perdido no meio de um monte de conflito. Ou seja, vocês são algumas pessoas aqui são muito grandes pelo local onde vocês estão. Enquanto a maioria está preso ali em conflito, você está querendo manifestar algo, você está querendo ir em frente, você está querendo prosperar. E chega essa oportunidade para alguns de vocês, tá? Tá, vamos lá. Para quem de Touro sair dessa situação, né? Resolver ali se valorizar e aceitar aí fazer alguma movimentação ou colaboração. Putz, Rei de Ouros. O que eu falei? Tem gente aqui que é destinada a um Rei de Ouros, que tem a capacidade de chegar no Rei de Ouros, mas está preso em situações que vocês são desvalorizados. Então aqui é hora de vocês começarem a dar valor para vocês mesmos, tá? E em busca daquilo que vocês querem. Vocês têm total capacidade para isso. Só que aqui a troca não estava sendo justa, tá? E vocês têm a oportunidade de se tornarem um Rei de Ouros, tá? Estabilidade material, financeira, enfim. É um Rei de Ouros. Então é com essa carta que eu vou fechar a leitura de vocês hoje, Touro. Essa foi sua leitura bônus. Curte, comenta, compartilhe, isso ajuda muito o canal, tá? E ajuda para que o vídeo chegue para outras pessoas, tá? Para quem deseja leitura particular, é só entrar em contato comigo aí na descrição do vídeo, tá? Tem o número de contato e também tenho aí 3 perguntas objetivas, tá? Por R$25, entrega de 24 a 36 horas, tá? 3 perguntas objetivas. Tá bom? Para quem se interessar é só entrar em contato. Também realizo aí corte dos laços energéticos, tá bom, Touro? Touro, que vocês sejam agraciados a cada dia nos seus caminhos, tá? Vocês não fazem ideia do quanto vocês já ajudaram esse canal também, Touro. Então é isso. Não se esqueçam de passar lá no canal Luz, Verdade e Vida, tá? A Alice, ela fez um vídeo lá que é interessante vocês ouvirem, tá? Escutarem. É uma ótima taróloga, tá? Às vezes eu também passo por lá para poder escutar as leituras de aquário, tá? Que eu sou de aquário. Então dei uma passadinha lá para dar uma força para ela, tá, pessoal? Porque realmente às vezes é complicado e se a gente se unir também, unir forças aí para estar auxiliando aí as pessoas, a gente consegue fazer um bom trabalho, tá? Tanto espiritualmente quanto aqui na matéria, tá bom? Pessoal, o vídeo de vocês foi esse, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Boa sorte e luz na sua jornada.